Há pessoas que acordam todos os dias com uma sensação no peito que não sabem explicar. Não é dor, não é doença, mas também não é paz. O que é que será? Ansiedade. E o mais perigoso não é senti-la, é acreditar que há algo de errado consigo. Porque enquanto pensa que está avariado, continua a tentar silenciar aquilo que está a tentar salvá-lo. E se eu lhe dissesse que a ansiedade não é um inimigo? E se eu lhe dissesse que aquilo que está a consumi-lo, na verdade, pode ser um superpoder mal compreendido? Hoje vamos falar de ansiedade como ninguém fala. Não lhe vou dizer para respirar fundo, para pensar positivo, para acalmar. Hoje vou-lhe mostrar algo muito mais profundo. Que a ansiedade pode ser 3 coisas ao mesmo tempo. Um alarme, um eco e uma bússola. Um alarme que me tenta proteger, que o tenta proteger, que dispara quando aparece algo ameaçador. Um eco, porquê? Experiências que ainda vivem dentro de si, memórias que o seu corpo ainda não esqueceu. E uma bússola, que pode apontar para a vida que ainda não está a viver. Porque é algo que ninguém lhe explica. A ansiedade não aparece apenas quando há perigo, a ansiedade aparece quando algo é importante, algo é verdadeiro, algo de importante está em jogo. E talvez a ansiedade que o paralisa hoje não seja um sinal para parar, mas um sinal para olhar, para ajustar ou até para avançar. Neste episódio, vai perceber algo que pode mudar a forma como vê a sua vida para sempre. Que muitas das suas preocupações não são sobre o futuro, são memórias do passado disfarçadas de previsão. Vai perceber que o seu corpo entra em alerta antes de sequer conseguir pensar. Porquê é que fugir da ansiedade a torna mais forte? E como é que podemos transformá-la? Não num inimigo, mas numa ferramenta, numa linguagem, num guia. Porque quando compreende verdadeiramente a ansiedade, algo muda. Deixa de lutar contra si e começa a orientar-se. Mas há uma condição. Este episódio não é para quem quer continuar a evitar. É para quem está disposto a escutar o que sente, a questionar o que acredita e a descobrir que pode tornar-se em quem quer. Porque no fim, a ansiedade não é apenas algo que precisa de ser tratado, é algo que precisa ser compreendido. E quando é compreendido, deixa de ser apenas sofrimento e pode tornar-se direção. Tenho aqui a doutora Inês Reizinho comigo e vamos falar daquilo que as pessoas sentem em silêncio, mas que podem transformar completamente a forma como vivem. A ansiedade, que vai deixar de ser um bicho de 7 cabeças. Olá, Inês! Olá, João. Obrigada mais uma vez por estar aqui e por estar hoje a falar precisamente sobre ansiedade, que é mesmo dos temas mais pertinentes na nossa sociedade e que mais também senti na minha vida. Aliás, todos nós sentimos ansiedade, é uma emoção, faz parte das nossas emoções primárias. Portanto, é super importante falar sobre este assunto, desconstruir aqui ideias erradas para conseguir também chegar, se calhar, às pessoas certas e essas pessoas conseguirem, se calhar, orientarem-se melhor. E bora lá, vamos Vamos a começar isso. isto, vamos a isso. Com ansiedade e vamos na mesma. Exatamente, com a ansiedade vamos na mesma, mas esta ansiedade é saudável, ok? Eh, o que as pessoas têm muito medo e que querem, quero-me livrar dela, é a tal ansiedade desregulada, ok? Mas mesmo essa desregulada é preciso é ter mais atenção a ela e cuidar dela, olhar para dentro, etc. Mesmo essa não é o inimigo. E tenho aqui algumas questões para ti, João, assim organizadas. Ahm, Vamos a isso! Vamos a isso, então. Se tivesses de começar com a frase mais importante deste episódio, qual é que seria? A frase mais importante seria: ansiedade não é loucura, ansiedade não é fraqueza, ansiedade é um alarme que me é muito útil, mas que às vezes está desregulado, como disse a doutora Inês. Então, se o alarme tem como função detectar uma ameaça, imaginam o seu alarme em casa, o que seria se esse alarme estiver muito sensível e, quando passa uma mosca, ele aciona como se fosse um gatuno. Uau, 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 uau. Quer dizer, estaríamos num alerta constante. Seria muito desagradável viver nessa casa. Imagina a barulheira que esse alarme ia fazer com a quantidade de pássaros e gatos que passassem, em vez de estar a detectar o que é uma ameaça real. Então vamos aprender porque é que isto acontece e vamos aprender a regular este alarme e vamos fazer com que ele nos sirva vários propósitos. Como lhe disse, como um alarme, como uma bússola
e como um eco, para entender este eco. Boa. Referiste agora a ansiedade como um alarme. Mas a ansiedade, João, assim numa linguagem mais simples, o que é que ela é mesmo? A ansiedade é uma função espetacular que o nosso cérebro tem, que é a capacidade de conseguir entender padrões. Então, conseguindo entender padrões, aquilo que eu passo a conseguir fazer é conseguir prever. Uhum. Então, a ansiedade pode ser muito útil para mim quando eu a utilizo no sentido de, ok, estão ali a passar umas nuvens, está a ficar cinzento, eu já vi isto no passado, é provável que vá chover, deixa-me pegar num guarda-chuva. O problema é quando eu vejo umas nuvens e decido ir construir a Arca de Noé, Uhum. porque vem aí um dilúvio. Exatamente, vem aí um dilúvio. Ou então, porque houve um dia em que choveu, então aquilo marcou-me tanto que eu vou andar todos os dias de guarda-chuva e vou andar todos os dias com um quispo atrás. Quem não for do norte de Portugal, com uma gabardine. Certo. Eu também acrescentava aqui ansiedade, numa linguagem simples e que já disse um bocadinho atrás, é uma emoção. Faz parte das nossas emoções primárias. Nós temos 6 emoções primárias: alegria, tristeza, o medo, a raiva, o nojo e a ansiedade. Portanto, todas elas fazem parte de todos os seres humanos. Portanto, quando as pessoas dizem: "Ah, tenho ansiedade", é como eu costumo dizer: "Temos todos", porque é verdade, ansiedade temos todos ansiedade, ok? Agora, quando há ansiedade desregulada, aí é outra história, aí vamos ter outro cuidado, certo? Mas como referi, a ansiedade faz parte de nós, ou seja, nós temos que ver a ansiedade como é nossa, ela é minha, e se ela existe, está cá também para me proteger. Hum, a partir do Sim, momento. a grande questão é, ela está aqui para me proteger. Quando eu consigo fazê-la servir-me, Isso, eu consigo, ela tem um propósito muitíssimo nobre, sim, que é permitir-me desenvolver uma solução para um desafio ou uma ameaça que eu sinto. certo. Ou seja, eu vou ter um exame na sexta-feira. Se não sentir alguma ansiedade, Não vou estudar. não vou estudar. Exato. E se não estudar na segunda-feira? Na terça tenho exame sexta, vou-me sentir mais ou menos ansioso? Mais. Mas, E se não estudar na terça? Na quarta, vou-me sentir mais ou menos ansioso? Porquê? Porque é preciso um estímulo maior, uma força motriz maior, para me fazer agir, exatamente. para desenvolver uma resposta para uma ameaça, um desafio Uhum, que eu uhum, sinta que tenho. O problema uhum, é quando o meu alarme de incêndio toca porque fiz uma torrada em casa. uhum. Não Certo, há fogo. certo. E por isso é que também muitas vezes, tocando neste assunto dos exames, por isso é que às vezes os miúdos mais responsáveis são até aqueles que sentem a ansiedade um bocadinho mais elevada, também Ha, devido ha! a isto, Temos aqui ok? coisas fantásticas. Ponto número 1, a doutora Inês Reizinho adora trabalhar com adolescentes. Portanto, É pais e verdade. mães, temos aqui uma pessoa super talentosa e que gosta muito, muito, muito e tem muito, muito jeito, é muito competente a Verdade. trabalhar com adolescentes. Confia na doutora Inês Reizinho, não se vão desapontar de certeza. E é interessante tu dizes isso, porque o que é que acontece aqui? Muitas vezes, o que eu, daquilo que eu tenho medo não é do futuro. O que eu Uhum, tenho medo é de falhar no futuro uhum. e das consequências que isso possa ter. Isso também. Então, estes miúdos, como falas, desta hiperexigência, e eu consigo enquadrar-me aí perfeitamente, porque tinha que ter notas muito próximas do 20 para entrar em medicina. E isso causa-te uma pressão muito grande. Então tens muito medo, ficas com muito medo de falhar, Uhum. sentes muita, muita ansiedade. Então é importante as pessoas pensarem que muitas vezes aquilo de que eu tenho medo é das consequências de eu não estar à altura para solucionar, Isso. resolver, lidar com algo, falhar. E o que é falha, doutora Inês? O que é que nós ensinamos no Mentes Seguras? Falha É evolução, é é feedback. crescimento, é É feedback. feedback, não é mais do que isso. É uma condição necessária para acertar. Sim. Eu tenho E que para atirar evoluir, infinitas bolas ao cesto claro. até acertar uma bola, não é? Exatamente. Se eu desisto à quinta bola, já deu. Só que somos muito criticados por falhar, Uhum. então chega um momento em que a ansiedade é brutal, porque as consequências punitivas e negativas que podem vir Uhum. de eu não ter um resultado que eu quero são terríveis. Então,
o que é que tu, enquanto psicóloga, poderias ajudar na forma como estes miúdos se relacionam consigo mesmos para eles não se sentirem tão ansiosos face aos exames que têm? Uma das questões, já falaste, que é o tal preparação. Haver aqui uma preparação de acordo com aquilo que eles. Que depois entra as questões das queixas de mas não há muito tempo, porque o treino acaba tarde, chego tarde a casa, pronto. Adorei que teres dito preparação. Porque é o grande antídoto para a autoeficácia. É preparação, sem dúvida. O grande antídoto para a ansiedade é a autoeficácia. Ou seja, isto para mim é um grande antídoto para a saúde mental no geral. Que é a seguinte questão. Tanto quanto mais sentir que sou capaz de desenvolver uma resposta para um desafio, mais seguro eu me sinto, menos eu ansioso fico. Mas mais do que isso, quanto mais gentil eu for comigo, quanto menos eu me punir se falhar e perceber, eu sou humano, Certo. sou feito de carne e ossos e sentimentos e falho, vou apanhar a falha como sendo feedback. Certo. Só que a malta passa-nos aí, nós não lemos os termos e condições do que é de facto ser humano. E convencem-nos que nós somos ou umas máquinas, ou que somos uns seres meios que divinos e que temos que acertar e que se falharmos temos que nos punir e que a perfeição seria aquilo que devíamos a tanta gente. Certo. Então, quando conseguimos ser mais gentis connosco, Certo. damos-nos mais a oportunidade de falhar. Que não é falhar, é receber feedback do mundo externo. Portanto, então, é isso. quanto mais eu desenvolvo esse sentimento de autoeficácia, mais eu sinto que perante um desafio eu sou capaz de ultrapassar, e mais do que isso, eu percebo que segurança não é não falhar. Exatamente. E falhando, resolvemos, Ao andamos. próximo melhor, vou dar. Não é o fim do Exatamente. mundo. É isso mesmo. É o que eu faço se falhar. Exatamente. Isso é que é segurança. Exatamente. Portanto, outra O mundo não palavra-chave. acaba. Exatamente. Por isso é que é outra palavra-chave, que é, para além da preparação, haver esta segurança. E para além da segurança, haver aceitação. João, aceitação é super importante para a ansiedade e para quase tudo na vida. Porque nós se aceitarmos que, ok, porque é que eu estou ansioso? Porque é que o meu corpo está a reagir assim? Ok, porque eu também tenho um exame, mas isso é normal. É normal. Ok. E quando aceito, porque muita gente quando não aceita, a ansiedade simplesmente dispara ainda mais. Portanto, esta preparação, esta segurança, esta aceitação. E ao aceitar, ajuda. o que é importante? Porque tanta gente diz: doutor, eu quero que me acabe com a ansiedade, eu não quero sentir mais isto. Pronto, isto é negação. É necessário fugir. nós escutámos-la. Escutarmos, exatamente. Porque ela tem algo para nos dizer. E não é só escutar. É mesmo, para já, saber escutar. Porque as pessoas até saberem escutar, por isso é que as pessoas, antes de saber escutar e perceber, é que dizem: eu quero livrar-me dela, isto é horrível, ok? E quanto mais dizem isto, mais isto piora. Quando a perspectiva, a visão inverte e, ok, ela está aqui por alguma coisa, ela é minha, Mas é meu, vou cuidar de mim. tudo aquilo que eu não conheço, tudo aquilo que eu não compreendo, assusta-me. Assusta, claramente, claramente. Por isso é que psicoterapia é importante para isto, ou então ter mais conhecimento, ou lermos mais sobre este assunto também é super importante, seja para pais, para ajudarem os filhos, também depois em casa. Porque E se quiserem que eu dê aulas de mandarim, Isso é completamente impossível. é verdade. Eu consigo, mas como é que eu não sei isto? O doutor sabe. Porque eu me especializei nisto. Se calhar se eu fosse a contabilista, destruo não sei quantas empresas. Exatamente. Portanto, isto tem que ser ensinado. Isso, E não se aprende na escola. isso. E Poderia, e é aí que eu posso poderia. entrar. Idealmente. Já dei essa, acho que já não foi só eu, várias pessoas são apologistas disto, de haver na escola uma disciplina mesmo de gestão emocional, já desde a primária, desde 6 anos. Isso seria o ideal. É o ideal. Mas como sabemos, o Estado português não é propriamente das coisas mais ágeis e flexíveis e dinâmicas. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos esperar pela mudança ou vamos causá-la, doutora Inês? Bem, vamos agir. Vamos promover essa mudança. Vamos agir. E é isso que estamos a fazer Vamos aqui. agir. Conseguir tocar o máximo número de pessoas para que consigam Isso. entender a sua ansiedade, Exatamente. não se assustarem tanto com ela, Exatamente. perceberem que ela não está a jogar contra elas, Isso. simplesmente é um sistema preditivo Exatamente. que tem uma utilidade enorme, mas que neste momento esse sistema preditivo, quando as pessoas dizem eu tenho ansiedade, ainda bem, mas Temos essa todos. ansiedade desregulada é quando esse sistema preditivo foi refém do medo. Isso. Então, de que é que eu, quando tenho uma ansiedade brutal, de que formas é que eu posso utilizá-la?
que é que eu devo fazer, doutora Inês? Eu chego ao seu consultório, tenho uma ansiedade enorme. Como é que me vai orientar, doutora Inês? Para já vou ter que acolher a pessoa e é legítimo o que ela está a sentir, mas fazer perceber que ao lutar contra ela só está a aumentar aquilo. E isso acho que é das primeiras coisas. Lá está, é o processo de aceitação. É dar aqui uma psicoeducação. Ou seja, não pode haver evitamento, Não porque pode haver- sempre que há evitamento eu vou pagar depois com juros da sempre. agiota. Isso, exatamente. E o evitamento do momento presente é a Exatamente. dívida monumental Exatamente. dos próximos dias, meses, anos de vida. Exatamente, João. E aqui posso entrar já com a minha parte, a minha experiência, muito resumidamente, sobre essa parte do evitamento. Eu também tive em adolescente muitas questões sobre ansiedade desregulada, atenção, e ataques de pânico. Ou seja, isto também está um bocadinho ligado. Ataques de pânico ainda mais forte, ainda muito mais intenso ainda. E isto aconteceu-me numa fase adolescente e eu tinha um grande objetivo, que era tirar o meu curso superior. E o único meio de transporte que eu tinha de ir era de metro. E eu tinha um bocadinho, vamos dizer, linguagem, fobia, um bocadinho medo de ir de metro, porque se o metro tivesse muita gente, eu começava a entrar em pânico, porque ai, não consigo respirar, quero sair daqui. Então o que aconteceu? Nos primeiros tempos, eu ia andar de metro, quando sentia o metro a ficar cheio, o que é que a Inês fazia? A Inês saía logo na próxima paragem, o outro ia embora e esperava pelo próximo, que já vinha mais vazio. Chegava mais tarde à faculdade, mas não havia problema na faculdade, não há aquela questão tanto dos horários de chegada. Só que, João, houve um dia em que eu tinha um exame às 8h15 da manhã. Portanto, se eu saísse no metro cheio como ele estava, eu ia chegar atrasada ao meu exame. E como eu sempre fui uma menina responsável e muito direita, no sentido em que, ai não, eu não posso faltar ao exame. Hiper exigente. Isso, também, exatamente. Boa palavra, João, obrigada. E eu só pensei, eu não posso sair. Ou seja, eu não posso ter a fuga, o evitamento. Eu vou permanecer aqui. E foi o que eu fiz. E adivinha o que é que aconteceu? A partir do momento... Conta-me tu. A partir do momento que eu não evitei, que eu não saí, foi aí que eu também descobri ainda mais ferramentas para conseguir ficar, permanecer, sem... E o que é que nesse momento estavas a pensar? transmitir ao teu cérebro? É exatamente assim que eu trato, curo fobias. Pode Também. parecer contraintuitivo, mas é exatamente... Eu, se me sentar aqui nesta cadeira com uma câmara à minha frente e um microfone, vai ser uma ansiedade brutal, estou tramado. Uhum. E depois sento-me aqui e epá, não me caiu um raio na cabeça. Exatamente. Estou seguro, estou tranquilo. Uhum. Não começou a Terceira Guerra Mundial, não é? Ok. Então eu vou transmitindo ao meu cérebro que aquilo que eu estava a temer era desproporcional. Desproporcional reação que da eu estava a ter. realidade. Exatamente. Certo. Do perigo, não havia assim o perigo real. Uhum. E O nosso porquê cérebro que não eu sabe tenho distinguir. e porquê que eu tenho estas sensações desproporcionais de ansiedade? Maioritariamente porque nós não vivemos assim tanto no presente quanto devíamos. E digo-lhe uma coisa que é, quanto mais tempo passar a viver no presente, mais feliz vai ser. Eu faço isto muito com os meus pacientes. Digo-lhes, acha que passa mais tempo a pensar no passado, no presente ou no futuro? E eles, eu passo o tempo todo no futuro. Ok, do tempo em que está a pensar, quanto é que seria no futuro? 70%. Eu, caraças. E os outros 30%? Epá, hão de ser 10 no presente e 20 no passado. Então, podemos dizer que a ansiedade é muito a doença do futuro, se quisermos. Tem muito que ver com o passado, como vamos entender, Uhum. mas é o meu medo que o passado se repita no futuro. Certo. Porque o meu cérebro é espetacular a conseguir analisar padrões, o que é ótimo, porque eu vejo aqui cocó de tigre, então penso, provavelmente anda por aqui um tigre. Excelente. A questão é quando as variáveis no presente já são outras, o ambiente é diferente, Ok. e eu estou à espera que o que aconteceu quando eu estava na China aconteça agora quando eu estou em Itália. Exatamente. Exatamente. É isso Então mesmo. eu vou sofrer porque ouço alguém a falar chinês em Itália. Exatamente. Uhum. Então o que é que nós temos aqui? Temos nós que somos corpo e mente, não é? E o nosso corpo, the body keeps the score. Então o nosso corpo guarda essas memórias traumáticas.
E quando eu estou a lidar com algo no presente, aquela cena está como se fosse um dominó, está a fazer-me lembrar e sentir de quase todos os momentos em que eu me senti daquela maneira são Uhum. tal, todos Uhum. ativados. Uhum. Então eu não sofro apenas por aquilo que está a acontecer no momento presente, mas por todos os momentos em que eu já me senti assim. Então imagina o que é eu, ao passar, por exemplo, o caso de uma paciente que foi humilhada quando tinha provavelmente quarto ano, ou seja, com 9, 10 anos, por um professor que a chamou para falar à frente do quadro, que é uma coisa super característica. A mim já me chamaram várias vezes, especialmente quando andava a falar para o lado, com a minha PHDAzinha. Ah, é, meu menino, então anda cá. E eu por acaso safava-me, mas essa pessoa teve uma experiência muito traumática. Uhum. Então desenvolveu um medo muito grande de falar em público. Porquê? Porque associava estar à frente dos outros esse momento. E Uhum. depois, como evitou, o que é que acontece quando nós evitamos, doutor Inês? Bola de neve. Bola de Mas eu neve. gostava de saber como é que tu viveste essa tua ansiedade. Como é que tu superaste? Como é que foi o processo de a sentires, como disseste, de a acolheres, de a entenderes e de a Ok. superares? Voltar à questão do metro, que começa por aí, que foi aí que eu percebi, no fundo, que foi o dia que eu deixei de evitar, porque tinha um exame e não podia sair, o meu corpo percebeu aquilo que tu disseste há bocado, que afinal eu não morri, afinal não me aconteceu nada de mal. E é isto, sem, sem nos Sentiu-se apercebermos, seguro? sentiu-se seguro, ou seja, eu dei a resposta ao meu sistema nervoso que estava seguro, em segurança. Mas atenção, tive que utilizar ferramentas e aqui as ferramentas são importantes e é aqui na psicoterapia que nós podemos arranjar também estas E que ferramentas. ferramentas é que usaste? Usei ferramentas como água, uns fones e uma respiração diafragmática e pensamentos. Boa, porque muitas vezes é muito mais fácil nós acalmarmos a nossa ansiedade no momento, logicamente, Uhum. através da respiração, Também. do que. Mas isso dá-nos um alívio imediato. Uhum. Depois é importante Uhum. nós, em psicoterapia, com a doutora Inês Reizinho, especialistíssima em ansiedade, entendermos, mas porquê é que eu tenho este meu alarme hiperativado? E é muito simples. Aliás, é complexo, mas simplifica-se. Então, o que acontece é o meu sistema nervoso central, o meu sistema nervoso todo no geral, ou seja, eu, desde tenra idade, que é quando eu estou a afinar este alarme, não me senti seguro. Uhum. E Exatamente. como eu não me senti seguro, eu fiquei em alerta. O que faz todo sentido, Uhum. porque o meu organismo está-se a adaptar ao Uhum. que ele acha que o mundo vai ser. Exatamente. Por isso é que as pessoas dizem muitas vezes: estou a sobreviver, ajudem-me. Precisamente. Isso. E é fantástica, tu dizes isso é fantástico, essa expressão é fantástica, porque a ansiedade é exatamente um mecanismo magnífico adaptativo para nos fazer sobreviver. Sobreviver. Mas há uma diferença muito grande entre estar em estado de sobrevivência constante Exato. ou viver, de facto, não é? Isso. Para E isso saber precisamos de gerir. paz e Isso. plenitude. Exatamente. Ou seja, Mas quando nós somos miúdos e estamos a regular o nosso sistema nervoso para ele perceber, epá, se o mundo é um lugar perigoso, se eu vivo aqui no meio dos tigres, é bom que o meu alarme esteja aqui muito sensível. uhum. Pelo contrário, se eu vivo aqui rodeado de novelos de lã e de cordeirinhos, epá, posso passar-me pelas brasas que não vai acontecer nada. Certo. Então, isso que me foi útil deixa de ser em certo ponto. E porquê é que isto acontece? Acontece porque tem que ver com o meu trauma passado. E as pessoas ouvem trauma e pensam, epá, calma, a minha infância não foi... Começam logo a defender a sua infância. A minha infância não foi traumatizante. Não, quer dizer, os meus pais não me deram uma facada na testa. Não houve assim nada de tão grave. E eu, não, meu amigo. As coisas são muito diferentes. Porque existe uma coisa chamada intersubjetividade. Ou seja, duas pessoas podem viver o mesmo evento de maneiras diferentes. Uhum. E então, aquilo que é, por exemplo, ser chamado ao quadro, Uhum. para uma pessoa pode ser uma grande humilhação, que a pessoa sente aquilo como algo altamente vergonhoso. Opa, e eu que era um miúdo, vamos dizer, mais brincalhão, pensei, isto até vai ser uma oportunidade de fazer aqui umas palhaçadas. Uhum. Portanto, aquilo que é traumático para um não é para outro. Claro que sim. Tem muito a ver com aquilo que nós somos, com as crenças que temos, com o quão
nos fizeram sentir seguros ou não. Portanto, coisas traumáticas, e quando eu vou aprofundar isto com os meus pacientes, acabamos por ver que muitas vezes são coisas que as pessoas protegem e acabam por dizer: mas isso não me afeta muito. Como, por exemplo, não, pá, não me fizeram propriamente bullying. Pá, tinha lá umas miúdas que me afastavam e que não combinavam coisas atrás de mim, nas minhas costas, e não me convidavam para as festas de anos e diziam mal de mim, mas tipo, aquilo não era bullying, ou seja, não me tiraram das escadas abaixo. E para uma pessoa mais sensível, isso é como para outra que seja mais rude do campo, é como, vejam os podcasts anteriores, senão não vão entender, isto já é inside joke, members only, já é como se tivessem sido atiradas pelas escadas abaixo. O que é que tu achas que fez com que começasses a ser uma pessoa mais sensível? Porque és de facto. O que é que fez que eu começasse a ser uma pessoa mais sensível? Acho que já é um traço que nasceu também comigo e também pela experiência da minha vida, sim, com o ambiente que estava ao meu redor, tornou-me uma pessoa mais sensível nesse aspecto. Podia não tornar, lá está. Tornaria se os teus genes funcionarem bem. É isso. Que é, se eu sinto que vivo num ambiente ameaçador, é bom que eu seja sensível à ameaça. Também. A questão é, o corpo guarda isso. E eu sei que, olha, em breve vou fazer parte de uma sessão plenária na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que é um lugar a que eu, durante muito tempo, confesso aqui que chamei Shawshank, porque aquilo, para mim, era de facto uma prisão terrível. Uhum. E vai ser uma forma de exposição progressiva para eu perceber que, e já o fiz noutros, já não é a primeira vez que vou lá, que sou convidado para ir lá dizer as minhas coisas. E cada vez que lá vou é uma oportunidade para reinterpretar o que eu senti. Ou seja, uma frase que eu gosto muito, do Hermann Hesse, Siddhartha: um homem nunca atravessa duas vezes o mesmo rio, porque o homem não é o mesmo e o rio também não. Isso, vamos ressignificar as coisas. Mas o problema é que as pessoas acham que são a mesma pessoa e que o rio é o mesmo também. Não, exatamente. Isto porque o meu cérebro prefere fazer uma hiperprevisão do que arriscar a minha sobrevivência. Exatamente. Então ele, não. Eu prefiro agarrar-te e não te deixar ir, porque isto pode pôr em causa a tua sobrevivência. E se eu não tenho consciência destes mecanismos, eu não faço a tal exposição progressiva para ir percebendo. Exatamente. Ok, dei um passo, o mundo desabou, não. Dei outro, o mundo desabou também não. Então posso ir dar mais outro. É isso, a exposição gradual, progressiva. É isto que temos de fazer com a ansiedade. E foi isso que eu fui fazendo na questão do metro, para chegar à faculdade sempre. Claro que levava os meus mecanismos, metiam nos fones para não ouvir o barulho. Sim, malta, eu sei. O barulho, para quem está no estado depressivo ou mesmo ansioso, o barulho é inimigo. Então, o que é que os fones ajudam? Ajudam a isolar o barulho à volta e só nos centrarmos naquilo que gostamos de ouvir, neste caso. Naquele caso, eu ouvia música clássica. Porque quando o meu alarme está hiperativado, os estímulos externos são vistos como ameaça. Exatamente, vão atrapalhar mais. Exatamente. Claro, então uma mosca passa e a mosca põe-me o alarme a funcionar como se fosse um tigre. Exatamente, é exatamente isso. E outra coisa acho que muito importante, eu falo da água. A água não era só na questão de... Porque a nossa boca seca bastante com ansiedade, ou seja, dar um golinho para ajudar ali na parte da secura, mas principalmente quando nós estamos com ansiedade, e é o que mais ouvimos também, começa a haver sudorese, suor, calor, aquela sensação térmica, aumentar a temperatura. Então, abria a garrafinha de água, metia um bocado de água aqui e metia logo automaticamente a água aqui no meu pescoço, porque é logo a zona mais quente. Se nós tocarmos, malta, toquem, esta zona aqui é super quente. Então, o que é que me ajudava naquele momento, para além dos fones? Era meter água logo automaticamente nas minhas mãos e nesta zona. Não queria saber se as pessoas à volta estavam a ver, eu simplesmente a fazer assim a água, a fazer assim. Ou seja, deixaste de ter vergonha. Deixaste de ter vergonha. O que é importantíssimo. Foquei-me em mim. E anda Portugal está a viver uma epidemia de vergonha. Anda tudo a sofrer, a sobreviver e a esconder o seu sofrimento uns dos outros. Claro que sim. Vamos parar com isto, vamos perceber que é um problema, uma questão coletiva, um desafio coletivo, e vamos ultrapassá-lo juntos. Porque coletiva. A união faz a força, doutora Exatamente, é isso, João. Porque isto é uma questão coletiva, faz parte de todos, vamos normalizar. E de um país. Temos um país com os maiores índices de ansiedade na Europa. É verdade, sim senhor. E por que será, doutora Inês?
lá está, porque não há aceitação. E escondem. Há um trauma transgeracional. Também. Aliás, atenção que isto foi uma altura, eu era adolescente. Portanto, isto foi há 15, 17 anos atrás. Isto ainda menos era falado, João. Ansiedade, eu na altura achava que era maluca, porque só eu é que tinha. Porquê? Porque olhava à volta, toda a gente era normal, ninguém sentia aquilo. Supostamente. É fraquinha da cabeça. Porque nós Supostamente. vimos Ok. de um país que há 50 anos estava em ditadura. Portanto, muita gente que não tenha nascido na ditadura Certo. foi educado por quem lá nasceu. Uhum. E nós não sofremos só com os nossos traumas, nós Claro que sim. sofremos com os traumas que nos passam. Também. Então eu felizmente nunca levei reguadas, mas fartei-me de ouvir falar das reguadas. No meu Certo. tempo, meu filho. Certo. Então nós gravamos isso também. Ou seja, o erro grande da punição. Tu disseste que eras uma menina certinha, eu disse hiper exigente. E o que acontece é muito isso. É quanto mais brandos nós conseguimos ser e gentis connosco, Isso. as coisas correm muito melhor. Muito melhor. Estava a pensar há bocado, estava a falar contigo acerca de uma paciente que eu sigo em psiquiatria e tu em psicologia. No LEM Center marca a sua consulta, será bem-vindo. Que me disse: a forma como eu falo comigo é muito diferente da forma como eu falo com a minha filha. Eu, pois, porque a sua mãe falou consigo de forma diferente. Mas se você já aprendeu a falar de uma forma gentil e carinhosa e a incentivar a sua filha, Uhum. faça agora isso, mas para dentro. Consigo. Porque isso já está dentro de si. Você já tem Isso. essa competência. Boa. Tem que voltá-la para dentro. Boa. Mas para eu dar bom trato a mim mesmo, eu tenho que sentir que o Mereço. mereço. Exatamente, e é isso, João. É um ponto também muito pertinente que é isto. É o não revoltar-nos contra nós mesmos e me dizer, eu sou uma burra, isto não é normal, isto é aquilo outro. Não, És fraquinha da cabeça. isso, és fraquinha, és maluca. Eu ouço tantas vezes essas coisas. Não, chega. Porque a partir do momento que nós estamos a chicotear, Afasta-te dessas Isso. pessoas que dizem isso, Chicotear. Inês. é verdade, ou que dizem, e o que a Ou que própria te fazem pessoa, sentir. e que a própria pessoa diz isso a ela mesma, ok? Isso é que é o mais grave, eu acho, ainda. Certo, mas eu não vou ensinar a falar chinês quem fala italiano. Live and let live. Sim, Deixa-me cuidar de mim e Isso. depois usar também a Sim. ansiedade como, não só como um alarme, com bússola. mas também exatamente como uma bússola. Ou seja, eu estou-me a sentir aqui mais desconfortável com esta malta que acha que eu sou maluquinho da cabeça e não tem Então, em Não faz consideração o meu sofrimento, não tem em consideração aquilo por que eu então o que é estou a que podemos passar. fazer? Epá, tchau. Tchau, Laura, não é? Como tu Que o meu dizes. nome é Nando. Nando, pá, Sim. ai, falhei. Desculpa, é isso. Só me lembro da parte da Laura, do Nando. É isso mesmo. Lá está, como bússola. Se aquelas pessoas não me pertencem, não me fazem sentir bem, por que eu estou ali? Estou a minar o meu corpo constantemente. E a ansiedade, claro que vai aumentar. Porquê? Porque estão-me a fazer mal. Mais uma vez, porque é que eu estou aí? Porquê que eu estou aí? O motivo pelo qual eu estou aí é exatamente o mesmo motivo pelo qual eu não dirijo esse bom diálogo interno a mim mesmo. Exatamente. É porque eu sinto que eu não- mereço, talvez. Isso, é porque sinto que não mereço, ou porque não tenho valor, ou porque não sou suficiente. Portanto, isto tem tudo a ver também com questões de segurança, de autoestima, de sentirem que têm valor. E é isso. E a partir do momento que isto acontece, nós começamos a olhar para dentro de outra forma e a ver isto de outra forma. E é isso. Havendo esta aceitação e. Então esta Pronto. ansiedade, podemos pensar, quando estamos num círculo, seja aquele que for, seja um círculo social, seja um círculo profissional, e começamos a senti-la, é porque estamos na vertigem da liberdade. Isso. Então, como dizia o Kierkegaard, a ansiedade é a vertigem da liberdade. Ou seja, eu tenho que partir este muro, eu tenho que quebrar esta barreira para eu passar, para eu ser livre. Para ser livre. Como se fosse uma muralha de Isso. uma prisão. Isso. Então gera-nos muita ansiedade, mas nós aguentamos-la. E porquê é que nós a aguentamos? Por vários motivos. Que eu não Vergonha. posso deixar de tocar nisto, que é uma missão de vida que eu tenho, é porque em Portugal, não só, mas países do sul da Europa, é os países mais judaico-cristãos e com uma influência grande da Inquisição, aquilo que acontece é nós achamos, aliás, a ideia do Opus Dei é a santificação do corpo através do trabalho. Portanto, é visto o sacrifício como algo que me torna muito virtuoso. Nobre homem, nobre mulher que tanto sofreu. Caramba, eu não vim aqui à vida para sofrer, não vou ser a Madre Teresa da Senhora da Hora, não é? Portanto, no momento em que nós desvinculamos esta ideia
de que temos que sofrer e percebemos, não, eu estou aqui para viver, estou aqui para existir, É para ser isso. real, original, Ganhar autêntico. poder. Nós temos Contudo, poder. o que é que os outros vão achar de mim? O que é que os outros vão achar de mim se eu me destacar? Pois. Para que se destaca é pão martelado. Porquê? Porque causa um desconforto interior muito grande Uhum. às pessoas que não têm luz própria, como dizem os brasileiros. Mas a questão nem é essa, é que todos têm, mas nem todos têm coragem de acender. Essa é que é a questão. Então, como eu não acendo, o Zezinho acendê-la faz-me um bocado de confusão. O que é que este gajo deve São achar? escolhas. Que é esperto, que é especial de corrida? Não. Certo. Então, quanto mais, como eu dizia há pouco, o trabalho de uma vida é voltarmos a ser quem éramos antes da vida ter acontecido. Claro. E quando sentimos essa ansiedade, ela pode funcionar de facto como uma bússola. É aí que eu Isso. digo que é um superpoder. Exatamente. Que é eu perceber, se o meu corpo me está a dizer que isto é desconfortável, este não é o meu lugar, Isso. O caminho não é por aqui. Vamos por ali. não é? Mas às Bora. vezes temos que suportar coisas. Claro. E assusta. Ok, Por isso é que a assusta. ansiedade é a vertigem da liberdade. Isso. Claro que assusta. Que é, eu claro quando que estava no assusta. Sistema Nacional de Saúde, tive que gramar com 6 anos daquilo. Queria acabar a minha especialidade, mas disse no dia em que isto acaba, mas não é no dia seguinte, é no segundo em que isto acaba. Uhum. Tchau, Laura, que o meu nome é Nando! Nando. Agora já Exatamente, sei. já sabemos. Mas podes, se quiseres, podes adaptar e podes chamar-lhe outra coisa. Wilson. Isso assustou, Uhum. porque a minha família toda disse: Meu filho, e agora? O que será de ti? A ruína? Vais viver para debaixo da ponte? Não, tens aqui isto que é seguro. É, só que aquilo que nos dá uma ilusão de segurança, Certo. muitas vezes é exatamente, olha, usando o filme, eu sou todo um engraçadinho de associações, é uma gaiola dourada e muitas vezes não é de ouro, é só pintada de amarelo. E eu Certo. olho e digo, não, isto é de ouro, caraças. Não, é só pintado de amarelo e foi pintado porque está toda ferrugenta. Uhum. Portanto, eu o que faço é fazer uma distorção da minha percepção da realidade para ela caber Isso. nas minhas decisões. Claro que sim. Então, claro que sim. acabo por me desfasar da realidade para as minhas decisões fazerem sentido. Consequentemente, fantástica frase que eu vi ontem em consulta, em que uma paciente me falava do sucesso. Eu disse, mas o que é o sucesso? E ela já tem escolinha do Dr. Johnny Villas e disse, é um conjunto de desilusões. E eu, você mata-me de orgulho. Porquê? Porque, doutora Inês, prefere viver iludida ou prefere desiludir-se? Desiludir. Pois, mas a maior parte das pessoas não conseguem lidar com a desilusão. É muito, muito duro. Porque eu tenho que desconstruir uma série de coisas. Muitas vezes a imagem que tenho dos meus pais, do xixi, do cocó, é como se fosse um Tetris. Nós somos todos um Tetris humano. E eu tenho que ir ali, não um Tetris, um Jenga. E tenho que sacar uma pecinha do Jenga. Só que aquela peça foi a minha avó que me pôs lá, caraças. Não posso tirar esta peça. Caraças, então não posso desconstruir isto é sacrossanto, isto é sagrado. Não, é muito necessário, porque caso contrário quem paga a fatura sou eu. Claro. Como dizemos, o evitamento vamos pagá-lo em juros de agiota. Muito. Então o que é que eu acabo por fazer? Acabo por contar a mim mesmo uma narrativa de porque, e eu às vezes faço isso com os meus pacientes. Eles começam com porcos e eu digo, e então? E ele, porque eu, e então? Porque, e então? E não há mais tenacidade. Vou vencer este jogo, caraças. Não é vencer, é ajudar a pessoa a vencer, de facto, Claro que sim. esta muralha. E nesse momento eu começo a perceber que eu prefiro viver, desiludir-me, do que andar iludido. E nesse sentido eu achei brilhante a resposta desta minha paciente, porque de facto o sucesso, se quisermos pensar nisso, o que é? É a paz, é a alegria, é a concretização, é sentirmos expressados. E para isso é necessário existir uma série de desilusões, porque cada vez que eu me desiludo, eu lido mais com o que é real de facto. Uhum. E se pensarmos assim, sujeito A, sujeito B. O A tem uma percepção da realidade que lhe dá muito jeito para justificar as escolhas dele, mas que está muito longe da própria realidade. O sujeito B, vê-se à hora com a perspectiva dele, porque o obrigou a pôr em causa uma série de decisões que tomou e que viu, e ao final fiz estas decisões todas, porque era todo cagadinho. Fogo. Então, mas está muito mais próxima da realidade. Vão os dois a jogo. Quem é que tem maior probabilidade de ter sucesso? O que está mais desiludido. Sim. Então a vida não é um conto de fadas, é um conto de falhas. E é de falha em falha, desilusão em desilusão. Verdade. Pão, bater com a cabeça, até que encontramos o caminho. Porque nós, no fundo, andamos aqui todos a tatear o mundo
e sempre que tocamos numa coisa percebemos, ok, não é por aqui. E a É ansiedade feedback. ajuda-nos a isto. Ok? Precisamente. Então, isto às vezes, quem nos está a ouvir parece fácil o que estão a dizer. Não, eu sei que não é fácil de todo, até porque, como eu referi, eu já passei durante muito tempo ansiedade desregulada, ataques de pânico. Sei que não é fácil, mas é mesmo muito importante nós sabermos ressignificar isto e tirar a ideia do bicho-papão e de porque é a mim e porque é a mim, ok? É preciso mesmo fazer isto, porque senão nós só vamos aumentar em vez de diminuir. Claro que em casos de ansiedade desregulada, ataques de pânico, é importante aqui também a medicação. Lógico, não vamos estar aqui a sofrer a frio, que foi o que eu fiz na minha altura, atenção, mas o que eu fiz na minha altura também não é exemplo. É só porque na minha altura não havia outros meios, ok? Eu não tive outra forma, não tive ninguém que me avisasse, não tive ninguém que me orientasse Era algo vergonhoso. e não se falava sobre isto, ok? E era um motivo de vergonha. Isso, Se eu mostrar também. isto, se eu disser aos outros que sinto ansiedade, eles vão achar que eu sou fraco. Isso, exatamente, exatamente. Como eu achava que era fraca e maluca, né? E as pessoas valorizam as pessoas que sentem que são fracas. Exatamente. Não, claro que não, Então o que é que vão fazer? claro que não. Afastar-se. Vão pôr de lado. É isso, claro que sim. Outro lindo da Claro aldeia. que sim, claro que sim. E imagina o meu sofrimento na altura, Joel. Se eu tinha 17, 18 anos, eu queria era viver a vida. E os meus amigos viviam a vida, iam para uma baixa do Porto, iam viver, e eu não conseguia. Ou quando ia, entrava em pânico. Ai meu Deus, eu não consigo respirar, vou morrer, ok? Então a ansiedade É é isso. algo que tem como objetivo proteger-me, Também, cuidado, vê lá, isso. mas que ao proteger-me da potencial falha que tem de deixar de ser Uhum, demonizada, claro. faz com que eu não vá a jogo. Então, e porquê que faz com que eu não vá a jogo? Bloqueia. Porque se eu não for a jogo, eu não perco, mas também não Ganho. show de bola. Exatamente. Menina é isso. bonita não paga, mas também não anda, Exatamente. senhor de Matosinhos. Exatamente. Ok, é mesmo isso. E basicamente é isso. A ansiedade bloqueia muita gente e quando está a bloquear, vamos ter que, sim, fazer psicoterapia e ir Então há um preço a pagar, há não um é? preço a Para andar pagar. É verdade, é nos verdade. carrinhos de choque da É vida. verdade, é verdade. Há um preço a pagar, claramente, e o corpo vale é a que pena pagá-lo. sofre Vale a também. pena pagar esse O corpo preço. sofre, aparece manchas, acne, deixa quecas. Ai, porquê que eu estou assim? Ou porquê que isto me apareceu? Ou é ansiedade. Muitas vezes. Reprimida! Porque a ansiedade me Não, fica não reprimida. libertada! Isso, Que eu estou a exatamente. aguentar! Estou a aguentar sozinha e nem A sequer lutar estou a contra aceitar. ela. Isso, exatamente. Então o que é que acontece? Se isto tem como objetivo, pá, passa-me aqui um tigre e sou a sirene, Uhum, imagina o que é eu estar constantemente com a sirene ligada. claro, é um sofrimento. É um desgaste brutal. Desgaste Temos brutal. muitos nomes para isto, eixo HPA, muitas coisas, Muita coisa. mas que faz com que eu fique todo inflamadinho. Todo. E a partir daí o meu corpo vai dando de si É. e eu vou ao médico e digo, epá, se calhar preciso ir a um fisiatra que tem umas costas. Epá, se calhar preciso ir ao cardiologista que eu senti Exatamente. aqui uma Uhum. arritmia. O que é que isso quer dizer? O corpo já gritou, já está a gritar, já E está a olha dar lá, sinais. Socorro! é importante descartar causas, sem dúvida alguma, Sim. mas Sim. quanto mais formos capazes de Claro. ver aquilo que é invisível aos olhos, Claro que sim. e de nos compreendermos e de nos conhecermos, vamos pensar, epá, eu tenho 23 anos, sou atleta de voleibol e estou aqui agora a achar que vou ter um infarto. Se fosse um senhor de 77 anos, fumador, a Claro. beber as suas 7 Ok. bicas por dia com um bagaço, Sim. tudo certo, Certo. faria mais sentido. Sim. Mas aqui, se calhar, às tantas, aquilo que está a acontecer é aquilo que eu menos quero ver, Inês. Porque se a causa for, epá, você tem aqui um pontinho. Tiramos o pontinho com esta máquina de tirar pontinhos mágica, está resolvido. Exatamente. Agora, se isso me obrigar a reconstruir-me, Uhum. e para me reconstruir eu tenho que me desconstruir, e Certo. tirar pecinhas do Jenga são tramadas, Certo. porque não, minha infância foi perfeita, alto lá, calma. Não, você sentiu-se ameaçado em algum momento, e isto ficou hiperativado. E as pessoas muitas vezes não querem admitir o que é que pode ter Sim. feito com que esse alarme ficasse hipersensível, porque dizem, mas nada justifica. Como quem diz, eu não levei com uma bomba atómica na cabeça. Meu amigo, mas a percepção tem que ver com aquilo que nos faz sentir. Uhum. Portanto, eu posso, num momento da minha vida, sentir-me humilhado porque o rei vai nu, e de repente esqueci-me da roupa e saí nu. Uhum. Eu não sentiria vergonha a fazer isso.
Mas para mim a vergonha é um barco que já partiu há muito tempo e lá está. Porque passei a vertigem da liberdade, que é a ansiedade. Vergonha, João. Sou, no bom sentido, sou um sem vergonha, sem dúvida alguma. Acho que a vergonha não deixa legado de todo. Não viemos aqui para ser espectadores, viemos para participar. E as pessoas têm muito medo também de serem protagonistas da sua própria história, porque Certo. se calhar eu sou egoísta, porque se calhar eu sou não sei quê, sempre me disseram que eu devia anular-me. Eu ouvia coisas como, não digas isso, consomes a tua avó. E o fogo, e eu é que meu Deus, ainda sou responsável por... Não. Porquê? Por estar a ser eu? Não vamos por aí. Portanto, alguém que pudesse sentir vergonha, porque olha, o rei vai nu e saiu nua para a rua, poderia anteriormente não se sentir envergonhada, não ter esse hiperalerta com uma coisa mais leve em criança. Claro. Ou seja, por exemplo, eu, como já me aconteceu várias vezes com a minha PHDA, ir para a escola com a t-shirt vestida ao contrário. A primeira vez acho que senti algum embaraço. Não de vergonha, não. Senti embaraço, porque os putos riram-se todos. E eu, o que é que se passa? O que é de errado comigo? Ok, está certo. A partir daí, passei a usar as minhas cicatrizes como medalhas de honra, caraças. É assim mesmo, e então? Ou seja, eu conseguir me sentir cada vez mais confortável perante os olhares externos dá-me liberdade. Então, porquê é que a doutora Inês Reizinho se sentia mais nervosa, mais ansiosa, ou, aliás, muitíssimo ansiosa, quando estava no metro? Porque no metro há muitas ou poucas pessoas. Há muita exposição, claramente. É. E depois também havia, dentro de contextos mais desvalorização, porque opa, o que é isso? Qual é o mal de andares de metro, Inês? Qual é o mal? O que é que... Mas para mim tinha mal. Ok? Isso é não validar as tuas emoções mais uma Exatamente. vez. E quanto mais também a parte externa desvaloriza aquilo que estamos a sentir, Mas tu sentes que há algo de errado contigo. exatamente, e isto vai atrasar o processo todo. Só que chega um dia em que realmente eu vejo uma colega descobriu com a minha idade também que tinha diabetes. E eu vi ela super de boa a lidar com aquilo. Eu percebi, não, isto é tudo uma questão de perspectiva, ressignificar as coisas, como a pessoa vê as coisas. Ela lidou com aquela rotina, todos os dias picar-se, não é? De uma forma muito natural, e eu achei aquilo incrível. Aquilo basicamente despertou em mim alguma coisa, ok? Sem dúvida. E senti orgulho nela. E eu pensei, pá, ela tem esta questão e não está a sobreviver, está a viver, está a lidar com ela, aceitou. Aquela pessoa ali tem cancro, aquela pessoa ali tem depressão. Eu tenho estas questões. Ou seja, é uma violência brutal para com o próprio, para com nós mesmos. Nós temos vergonha do nosso próprio sofrimento. Isso, é isso, é isso, é isso, é isso. É um bocado ter percebido isso que, ok, eu tenho esta questão, então eu vou resolvê-la, eu vou aceitá-la. Eu, em vez de estar a fazer isto, que era isto que eu fazia-me, porque é a mim, que raiva, isto, eu não mereço isto. Okay? Eu não controlo como acontece, eu controlo como eu respondo. Exatamente. E foi aí, João, que eu percebi. E foi quando eu comecei a mudar a perspectiva, ressignifiquei esta situação da ansiedade, fiz isto a mim, ok? Abracei-me e quem me conhece sabe, abracem-se mais todos os dias, assim, a vocês mesmos. Porque o porquê a mim vai ser porque o meu pai, a minha mãe, porque a minha avó, porque o meu bisavô, e acabamos em Adão e Eva ou no Big Bang. Também. Opa, ok, bom dia. Ok, sei, claro. Então, sim. e agora? Estamos aqui, Sei. vamos embora. O que é que vamos fazer, não é? Vamos Problem agir, solutions. Isso. Vamos focar na solução e não no problema. Foi aí que, quando nós não começamos a não focar no problema Só e que o sim na problema é solução, que as pessoas deixam de tentar solucionar. Que é uma coisa que, nem sequer existe uma tradução para isto em português, para vermos o quanto este fenómeno nem sequer é pensado. Em inglês é learned hopelessness, que em português poderia ser desamparo aprendido, impotência aprendida. certo, Ou seja, eu aprendo que não há nada que eu possa fazer. não há nada. Então eu deposito isto, deixa-me rezar 10 Ave Marias, deixa-me ir ali pôr água em cima do cato da vizinha que tem um gato preto que comeu o canário do terceiro esquerdo, porque é isto que resulta. E começamos com pensamentos mágicos, superstições, começamos com perturbações obsessivas compulsivas. Se eu fizer isto vai dar certo, se eu der 3 voltas o dia só me corre bem se eu der 3 voltas à chave, descer até o resto do chão, subir outra vez, abrir a porta, tomar banho, dar mais 3 voltas à chave e depois é que eu posso ir embora. Portanto, começamos a ritualizar e a deixar num
locos de controle externo, ou seja, a depositar no mundo externo o, o outcome que depende muito de mim, o resultado que depende muito de mim. Uhum. Então, o oposto do que nós devemos promover em saúde mental, e por isso é que a minha abordagem é sempre essa, eu digo, a medicação é essencial para tratar sintomas, essencial para Sem haver uma dúvida. estabilização, Ok. porque eu posso estar num momento de dor tão grande, tão grande, tão Claro grande, que que eu não sim. consigo pensar sobre ela. Claro que sim. E a dor Claro tem que de ser ouvida. Claro que Mas sim. para ela ser ouvida, ela não pode estar com o volume no máximo, senão aquilo estoura-me os tímpanos e o meu cérebro percebe isso que sim. como uma ameaça muito grande. Claro. Mas eu tenho que conseguir ouvi-la, não é abafá-la. Como já tive muitos pacientes que vinham E completamente porque é que temos que abafados. conseguir ouvi-la também, E João? ajusta-se. Isso. E quando eu ajusto, eu percebo o que é que ela me quer dizer. Isso. E ao perceber o que é que ela me quer dizer, o Vou. que é que eu faço? Vou resolver a raiz. Portanto, medicação não, por si só, Exatamente. acompanhada de um. A medicação funciona como os alicerces de um edifício enquanto ele é remodelado. E Isso. porquê que as pessoas têm tanto medo que os padrões se repitam? Porquê que eu tenho tanto medo que o passado se repita no presente? Porque eu não mudei. Então, como eu sou um software, que vem um input, eu gero um output, vem um input, eu gero um output, se eu não mudo, o mesmo input gera o mesmo output. No momento em que houve a remodelação e um input gera um novo output, eu aí posso tirar lá a medicação. E é que é algo que eu faço imenso e Sim. adoro. É o que eu digo às pessoas, é a minha consulta preferida. E as pessoas até ficam, doutor, mas eu nunca mais vou vê-lo. Pode-me ver, mas não é aqui. Exatamente. E lá está, e muita gente Vê-me no retira a YouTube. medicação e às vezes acontece questões de ansiedade, porque vamos ter sempre para a vida toda, ok? Mas aquela ansiedade um bocadinho começa a subir, mas já teve ferramentas também em psicoterapia que ajudaram a, em vez de depois dela subir, dela simplesmente descer. E aí as pessoas sentem-se, epá, eu tenho controle. Eu não gosto tanto da palavra controle, mas eu tenho poder já Consigo sobre mim. gerir. Já consigo gerir e bem isto. Ou seja, já deixei medicação e ao mesmo tempo, sem nada, só simplesmente com a minha gestão, com o meu conhecimento, com o meu autoconhecimento, lá está. Com voltar a sentir-me E seguro, com as porque ferramentas isto é a doença já do consigo. isso. Então, quando eu É, percebo que, isso. ok, ainda que as coisas corram mal, como é que eu vou reagir? Se eu tiver confiança na forma como vou reagir, na resposta que vou dar, Exatamente. tudo certo. Uhum. Porque na vida não há quem anda atrás da perfeição, que é isso que nós, Não existe, é assim que nos condicionam, com as reguadas, claro. ditas reguadas da vida, está constantemente uma frustração muito grande, Claro que porque é totalmente inalcançável. É, Então, muitas vezes, esta ansiedade tem que ver com o medo que eu tenho de falhar, porque eu só tenho uma oportunidade para falhar. Não. Então, o que é que acontece? Eu tenho dentro de mim muitos sonhos. Todos temos. Todos tivemos. Todos temos na mesma. Muitos deles estão já muito adormecidos, mas todos temos. uhum, Então, quando eu ponho os meus sonhos cá fora, ou seja, quando eu me expresso uhum. e os outros os criticam, eu protejo-os. E como é que eu os protejo? Não os pondo cá fora. Uhum. O que é que isso é? Autossabotagem. Que é, eu gosto tanto dos meus sonhos que eu não vou dar a oportunidade ao Zezinho e à Zezinha para me os estragarem. Então, tipo mãe coruja, que come os filhos, destruo eu os meus sonhos, não os ponho cá fora, Uhum. com medo, porque prefiro ser eu do que vocês, sacanas. Não vão ser vocês a estragarem-me Uhum. a minha expressão, a minha identidade, daquilo Uhum. que eu tenho de mais valioso dentro de mim. Claro. Então eu não chego a fazer. Então existe muita essa ansiedade. A ansiedade antecipatória. Do medo das Uhum. coisas correrem bem. Que é o que eu pergunto muitas vezes às pessoas. Então e se as coisas correrem bem? E as pessoas Exatamente. têm muito medo disso. Exatamente. Porque isso acarreta muitas coisas. Claro que sim. Entre as quais acarreta um distanciamento das pessoas que vão fazer com que eu me mantenha igual a elas para se sentirem confortáveis, Exatamente. não expressando eu a minha identidade. Exatamente. Então o que é que as pessoas fazem maioritariamente? Sobrevivem. E porquê é que sobrevivem? Porque o meu cérebro quer que eu sobreviva e muito bem, senão não estávamos aqui os dois. Agora, já não temos aqui tantos tigres à volta, temos que dar o valor ideal, o que nos que seja mais, que permita mais a nossa expressão Uhum. à opinião dos outros, a 30 Isso. por uma linha. Então a maior parte das pessoas só sobrevivem, só aguentam. Porquê? Porque, eu não gosto do meu emprego, mas até se aguenta. Que era a ideia que me queriam vender com o Sistema Nacional de Saúde. Eu não gosto do meu marido, mas ele não me bate. Ok. Olha que grande métrica. Uhum. Eu não gosto de 30 por uma linha, mas eu até Isto, o que é que sequer é, aguento, João? estou a aguentar. Limites. Então o que é que acontece? Só no momento Pôr limites. em que o sofrimento e a frustração e a ansiedade que manter-me na mesma circunstância
me faz sentir, só no momento em que isso for inferior à frustração, à ansiedade, ao sofrimento de eu não me concretizar, Uhum. é que eu digo, não, arranca. O desconforto é demasiado. Uhum. E era isso que eu ouvia ontem de uma paciente que está de baixa neste momento, está bastante melhor, está prestes a voltar ao trabalho e dizia, doutor, agora estou-me a sentir mais ansiosa. E estou-me a sentir mais ansiosa porquê? Porque vi que se calhar o meu trabalho não é bem o que eu gosto, até se aguenta e Há até é memórias. certo, mas há aqui outras avenidas que eu gostava talvez de explorar. Boa. E isso pode ser importante. Boa! Essa Pois, ansiedade é exatamente quando eu sinto que estou Para na mover. vertigem da liberdade. Exatamente, para fazer Quando movimento. algo próximo, algo de bom está prestes a acontecer, é Isso. possível que aconteça, mas Claro. isso assusta-me, Claro porque que há sim. aqui uma transição daquilo que eu sei que me A mantém zona de vivo, conforto assusta-se. que não é Sair. confortável, é a Exato. zona que eu já conheço só, Pois, familiar. é isso. É Claro que sim. como eu viver num bairro que não é Mas a confortável, zona. É. mas já conheço, então ando às voltas ao quarteirão. Claro. Só que as pessoas esquecem-se que muitas vezes, não é muitas vezes, a maior parte das vezes a zona de conforto é tóxica, é desconforto, é mau para nós. Nós somos feitos para ficarmos estacionários ou nós somos seres errantes do latim, Claro que somos que seres erram por errantes. este mundo, Claro, e erros que sejam desbravando diferentes. caminhos nunca antes trilhados, Isso. entrando em naus e descobrindo, dando novos mundos ao Claro que mundo, sim, claro que sim. agarrando o leme das nossas vidas, Inês, Boa. daí Leme Center. Exatamente, e isto dos erros, e já me ouviste dizer, todos vamos cometer erros a vida toda. Agora que sejam erros diferentes e não os mesmos, ok? Então possam ser erros diferentes Mas a e não os ansiedade mesmos. vem muito daí, que eu tenho medo de cometer exatamente os mesmos erros. O passado vai se repetir constantemente no presente e eu não vou ter futuro. Vai-se, Este é o meu se grande quiser, medo. se deixarmos que isso Se aconteça. não existir uma mudança. Isso, se não Mas existir como as mudança. pessoas não mudam, ficam com E muito se não existir medo. limites, Mas se elas ansiedade, mudarem, isso, as coisas são mudam, diferentes. exatamente. Então, eu não gosto de mudar. Processo transformativo. Claro que Então é sim, necessário fazer um processo transformativo. E é para isso que nós cá estamos. claro que sim. Claro Nós que sim, João. queremos ajudar pessoas no seu processo transformativo e queremos mais do que isso e não temos vergonha, nem temos medo dos juízes que possam existir em relação àquilo que nos propomos, que é promover uma revolução de mentes em Portugal, tornar Exatamente. Portugal um país de mentes cada vez mais seguras. Uhum. Não é, doutora Inês? É exatamente isso, Sem João. medo? Sem medo. Sem Ou medo. com medo? Sem medo. Com segurança. Com segurança, Um- exatamente. Com medo, mas bora. É isso. Com medo, mas bora. Com Porque o medo medo. protege-me. É isso. Com medo, mas bora. É isso. Claro que sim. Com ansiedade, mas bora. Lá está. Fazem parte de nós e são importantes. Vai-me ajudar. É isso. Se eu tiver uma dose saudável, é exatamente Claro que este sim. sistema Claro que preditivo. sim. Agora, Existe este desafio, esta ameaça, esta coisa que seja. O que é que eu vou fazer? Vou-me preparar para ela. claro que sim. Ou vou-me preparar para ela. Aliás, isto da ansiedade. Se ela for demasiada, eu o que é que faço? Pum! Paraliso, explodo, ataques de pânico, 30 por uma linha. E bloqueia. Então, nesse extremo de ansiedade é importante que sejam tratados os sintomas, Sintomas. que é para a pessoa conseguir ser funcional, andar para a frente. Exatamente. E seguir o ela seu- saber impor limites, porque como melhor que ninguém sabemos que os limites são importantíssimos aqui para gerir a ansiedade. Malta, muito importante Dê os exemplos limites. de casos em que os limites são importantes, doutora Inês Rizinho, para a Dê gestão da cá. ansiedade. Se me estão a convidar para alguma coisa que sinceramente naquele dia o meu corpo, os sinais do meu corpo estão cansados e estão a dizer que hoje não é dia. Hoje, não estou a dizer que vai ser sempre, ok? Que não é dia e que é preciso é descanso e que aquele ambiente não seria também propriamente o mais funcional naquele dia para mim, o saber dizer não. Olha, obrigada pelo convite, hoje não vai ser possível. Isto é bom, porque assim, não estou a fugir da ansiedade. Ou eu não estou a fugir do que vai me causar mais ansiedade. É simplesmente eu respeitar também o meu corpo, que é, não, hoje não é um bom dia. Mas as pessoas depois dizem assim: eu tenho ansiedade social. É isso. Obrigado, porque nós vivemos em sociedade Sim. e são as pessoas que nos fazem sentir ansiedade. Queria ter o quê? Ansiedade planetária? Não, claro que é Claro, ansiedade claro que social. sim, claro Então, que sim. vamos tirar pessoas de caixas, vamos Certo. entender a sua ansiedade, vamos ajudá-lo, vamos tratá-lo. É isso. Dr. Inês, E outra ansiedade ali, com limites, super importante. Se estamos em relacionamentos, que isto é o que se vê mais, relacionamentos amorosos que nos causam máxima ansiedade, o nosso corpo está a dar alerta máximo, como quem, socorro, sai daí, temos que impor limites. E como é que impomos limites? Obrigada por tudo que me ensinaste, neste momento já não me serves mais, adeus, até um dia. Pronto, é uma forma só assim muito rápida, só para dizer que às vezes nós temos que deixar pessoas
deixar sair da nossa vida pessoas Certo, quando as porque não pessoas são não, boas quando para as pessoas nós. não nos transmitem paz, tchau. E não é só É paz, essencialmente Joel, isso. não é só Quando eu paz. recebo um ok e sinto isso como abandono, as coisas não estão bem. Não é só paz, é muito mais do que isso, não Mas é? isso é o Claro que sim. mínimo numa Isto é relação. só exemplos de limites onde isto é aliado à ansiedade para não disparar, o nosso corpo não estar sempre a disparar com coisas que são os outros que nos estão a causar em nós. E nós temos controle de mudar os outros? Não. Mas temos o controle nós de gerir e cuidar da nossa energia e do que merecemos. Portanto, é isso. Limites e mais do que isso, distância. Ou seja, Também. para isso é preciso ter Limites à é distância. preciso ter uma boa autoestima Não sei. e, como eu dizia a um amigo Conhecimento. meu, ter acesso a mim, porque estava a tentar ajudá-lo precisamente por isso, porque ele vai a uma série de circunstâncias sociais horríveis que eu não metia lá o pé, nem pá, mas é que nem morto. E, e disse: Meu, tens que te valorizar mais, porque eu sei isso porque passei por isso, não nasci iluminado. Que é o acesso a mim, se eu me valorizo e eu valorizo-me, é um mérito. Claro que sim. Não estou à mão de semear, não vou a todo lado todo, nem me exponho dessa maneira. Claro. E foi um trabalho teu, ainda por cima, que te custou. Exatamente, eu sei o que passei para ser a pessoa que sou. Então, Claro que para sim. as pessoas virem brincar comigo e jogar comigo, têm que jogar com as regras do jogo, é um mérito, tenho que eu merecer. Claro É. que sim, claro que Não sim. sou de todo mundo. Então achas que há alguma frase que resuma bem isto que estamos a tentar dizer hoje? Ou que dissemos hoje? Sim. Então, em relação ao alarme, podemos pensar que é assim: é como fiz uma torrada e ligou-se o detector de incêndio. Ou ando na floresta, ouço o barulho de um coelho e penso que é um urso. Então, neste sentido, regularmos este detector de incêndio Hum. para ele de facto nos ajudar a sobreviver quando há chamas e não quando alguém acende um cigarro com isqueiro. Então, relativamente ao eco, à ansiedade como um eco, é eu perceber que enquanto o passado for tão presente, não há futuro. E em relação à bússola, eh, acho que a frase mais bonita que existe mesmo é: a ansiedade é a vertigem da liberdade. Então, acho que nós portugueses somos fantásticos e por isso é que tenho mesmo como uma missão de vida resgatar essa alma lusitana Sim, tu dos mesmo. Lusíadas, Sim. que é: quem quer passar o bujador tem de ir além da dor. Então não podemos andar todos a esconder uns aos outros o sofrimento em que estamos, porque estamos de facto. Então juntos somos mais fortes, de forma coletiva, ganharmos consciência, como diz a doutora Inês Reizinho, antes aceitação, consciência, conseguimos tratar no momento, ou seja, reduzir o volume, e reduzindo o volume, perceber o que é que aconteceu para o meu alarme ser hiperativado e depois passar a usá-lo como um superpoder. Eu fazer a ansiedade servir-me para me levar ao meu lugar. Porque é exatamente para isso que ela me pode servir se eu usar como um superpoder. É para eu perceber que se eu me sinto mais ansioso, vou por ali, vou por aqui, até que eu chego ao lugar que era o meu. Mas para isso é preciso amar o incerto, é preciso amar os mares nunca antes navegados, é preciso voltarmos a viver a nossa epopeia dos Lusíadas, é preciso agarrarmos novamente o leme da sua vida. Obrigado por ter estado aí. Se chegou até aqui, há algo importante que precisa de ouvir. A ansiedade não vai desaparecer e, na verdade, isso é uma ótima notícia. Porque aquilo que o fez sofrer não é ansiedade, é não saber o que fazer com ela. É lutar contra ela, é fugir dela, é tentar calá-la, quando na verdade ela está lá para tentar falar consigo. E a maioria das pessoas vai passar uma vida inteira a tentar controlar, evitar, sobreviver. Mas algumas pessoas fazem algo diferente. Param, escutam e aprendem. Aprendem que a ansiedade não é apenas um alarme, é também um eco de experiências que ainda vivem dentro de si e, mais do que tudo, pode ser usado como uma bússola a apontar para aquilo que realmente importa. E é exatamente isso que eu quero ensinar-lhe. Então, criei um programa com um objetivo simples: ajudá-lo a transformar a ansiedade de dor em direção, a deixar de lutar contra ela, a começar a usá-la a seu favor, a compreender o seu corpo, a reorganizar a sua mente e a construir uma relação completamente diferente com aquilo que sente. Chama-se Método LEM, Ansiedade como Bússola. Um programa onde vai aprender a ler a ansiedade, a regulá-la e a utilizá-la como um verdadeiro superpoder. Mas há algo que precisa de saber. Este programa não é para quem quer continuar a evitar, é para quem está disposto a olhar para si, a crescer, a assumir o controle da sua vida. Por isso, se sente que está na hora de parar de sobreviver e começar realmente a viver,
clique no link que está na descrição deste episódio. E dê o primeiro passo. Não para eliminar a ansiedade, mas para finalmente a compreender e usá-la a seu favor. Porque no fim, a ansiedade não é aquilo que o está a bloquear. Pode ser aquilo que o vai libertar. Cuide da sua mente, não largue o leme.